Olá, Gabriel Ricardo por aqui no Farol da Liberdade em mais um devocional. Essa semana, como especial, falamos a respeito de literatura e a Bíblia. E hoje nós falaremos sobre a Odisseia de Homero e a história de José do Egito. Fala pessoal, Gabriel por aqui mais uma vez. Incentivo que você curta o vídeo, se inscreva, mande para alguém. E que, além de tudo isso, que é gratuito e mole, se aperta alguns botões, que você se aproxime desse texto com a devida reverência e que entenda também os paralelos, que não são perfeitos, eles são complementares. É uma mostra do quanto o texto bíblico fala ainda hoje, fala no passado e se comunica com a cultura. O texto hoje que nós leremos é o texto de Gênesis 39, um texto onde José é assediado pela mulher de Potifar. Então, lemos assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de um certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. E ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José retornasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o manto ao meu lado e fugiu. Quando o senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Amém. Esse é o texto de Gênesis 39, a tentação de José com a mulher de Potifar. Então José, traído por seus irmãos, tinha sido vendido como escravo
e levado para o Egito. Ele ganha a confiança ali de Potifar, um oficial de Faraó, e se torna um encarregado da sua casa, né? Um governante da casa dele. E a esposa de Potifar tenta seduzir José repetidamente. E José, em um ato de fidelidade a Deus e ao mestre dele, Potifar, recusa as investidas da mulher de Potifar e evita pecar, evita deitar-se com ela. E ele é claro aqui no texto. Por que eu cometeria essa maldade para com Deus e com o meu Senhor, né, que era Potifar? José foge da tentação. No entanto, ele é falsamente acusado por ela de uma tentativa de abuso. E aí Potifar, sabendo disso, fica indignado e manda prender José. Então ele é preso injustamente por ter sido fiel a ele e a Deus. E ainda assim, José segue sendo fiel ao Senhor e é honrado depois. E como história complementar, nós vemos a Odisseia de Homero, aquele poema de vitória, né? Onde Ulisses naufraga sua embarcação numa ilha, próximo, né, uma ilha de Ogígia, onde lá vivia uma ninfa chamada Calipso. E as ninfas, na mitologia grega, eram descritas por seres ligados à natureza, eram divindades, menores do que as divindades do Olimpo, no entanto, deusas eternas e mulheres belíssimas. Elas retratadas ali como seres imortais e belos, embora não fossem ali tão poderosos, né, quanto os deuses do Olimpo. Então Calipso, essa ninfa, vai personificar a tentação de Ulisses. E ele, isolado, longe da sua casa, vai ser tentado o tempo todo por essa deusa. E ele passa 7 anos preso na ilha de Ogígia, né? Sendo tentado, seduzido e mantido ali cativo por Calipso, que se apaixona por ele. E ali, durante todo aquele tempo, Calipso oferece a Ulisses a imortalidade e a promessa de uma vida sem sofrimentos humanos. É óbvio, ele só precisa abdicar de tudo. Do passado que ele tinha com a sua esposa Penélope, de voltar para Ítaca. Não, você vai ficar aqui em Ogígia comigo, você vai viver para sempre. Vai ser belo, perfeito, para toda a eternidade comigo. Isso é o que minha paixão entrega para você. E essa promessa pode parecer tentadora, né? A imortalidade. Mas Ulisses, ele sente saudade da sua esposa. Ele sente saudade do seu cachorro. Eita, cara. Sente saudade dos seus pais. E os deuses, em algum momento, permitem que Ulisses saia da ilha de Ogígia. E Calipso, né, de uma maneira relutante, liberta ele, deixa ele ir embora. E ali a Calipso, ela vai simbolizar a tentação e a paixão e o prazer imediato, oferecendo ali para Ulisses vida eterna, conforto. E ele só precisa abandonar a sua família, o seu lar. O nome Calipso em grego significa aquela que esconde, aquela que oculta. E Ulisses é ocultado por ela, é apartado do seu destino, da sua finalidade última, afastado da sua missão de retorno para Ítaca. Então o paralelo aqui é muito claro. Calipso é vista como uma tentação
Uma verdadeira lição de Ulisses de lutar contra suas paixões, seus impulsos imediatos. E, inclusive, isso se dá no Retorno, que tem o Canto das Sereias, onde Ulisses se amarra ao mastro do navio para que, ainda que ele ouvisse o Canto das Sereias, ele se afastasse do perigo das rochas e do Canto da Sereia, para que ele abandonasse a embarcação e morresse. Ele não é tentado só uma vez, ele é tentado mais de uma vez. E José, aqui, enfrenta essa tentação da mulher de Potifar. Ele diz, né, olha, tudo aqui é confiado a mim. Ele tem poder dentro da casa de Potifar. E ele ia bem. Muito provavelmente, eu não sei se isso seguisse, obviamente que é um pensamento hipotético, se ele pegasse lá a mulher de Potifar, não teriam consequências imediatas. Seriam consequências de longo prazo. Ele se tornaria um administrador mais indolente, mais pródigo, não seria tão fiel mais ao seu senhor, poderia perder sua posição simplesmente por ter relativizado a posição dele como servo e não como dono de todas aquelas coisas e dono inclusive da mulher de Potifar. Mas ele não abre margem para dúvida, ele se afasta da tentação e nem tenta, ele nem se aproxima, não, ele se afasta toda vez. E tentados, tanto Ulisses por Calipso e tanto José pela mulher de Potifar, apesar da promessa de prazer, de plenitude, no caso de José, que ele cuida de tudo, ele só não pega a mulher do cara. Pô, vou pegar a mulher desse cara, eu cuido de tudo dele. E Ulisses, que poderia ser imortal, poderia fugir dos dramas imediatos humanos. No entanto, ambos resistem a essa busca de prazer imediato, através de profundo esforço, retornando aos seus deveres, no caso de Ulisses, e no caso de José, mantendo-se firme para com o Deus que o abençoava, mantendo-se firme com o Deus com o qual ele tinha aliança. Então, ambos resistindo à tentação, José diante da esposa de Potifar, cedendo às investidas dela, mantendo fidelidade ao mestre dele, e Ulisses encantado pela deusa Calipso e pelas sereias no mar. Ambos recusam as ofertas. Ambos permanecem firmes em seus propósitos, resistindo às tentações. Ulisses resistindo à imortalidade e à paixão imediata. José mantendo-se firme ao Senhor Deus. Ambos de maneira íntegra, porque não é uma tentação moral, no caso de José especificamente, é uma tentação espiritual. Você vai se manter firme e íntegro diante de Deus numa tentação de uma mulher que certamente também era belíssima. A mulher de Potifar. Potifar era um cara importante no governo. Com certeza ele colocou uma mulher bonita do lado dele. Ulisses, apesar das ofertas de uma deusa perfeita e imortal, mantém seu desejo. Voltar para casa, voltar para Ítaca, voltar para Penélope, mostrando fidelidade à sua missão, ao seu propósito último. Ao fugir dessa tentação, José é preso. A ira dessa esposa de Potifar, que não foi pega ali por ele, né? Ela queria que ele pegasse ela, fica insistindo, insistindo, insistindo. Leva ele para a prisão. No entanto, depois, a fidelidade dele a Deus, ele interpreta sonhos ali dos prisioneiros e depois do rei. Ele é colocado como um homem de governo depois no Egito. Essa fidelidade leva ele à plena redenção e ao sucesso como um governante no futuro no Egito. E a resistência de Ulisses a Calipso mostra
terrível jornada que ele tem para voltar para casa, cheia de problemas, de sereias no caminho, e da própria deusa que oferece a ele imortalidade. No entanto, ele busca reconciliação, voltar para sua família, voltar para o seu cachorro, voltar para sua esposa, para os seus pais. E por isso que essa história ela não é um paralelo perfeito, mas são histórias complementares, que embora ambos resistam à tentação, há uma diferença significativa, qualitativa, do porquê ambos tomaram a decisão de resistir. No caso de José, ele resiste porque a aliança dele já está enraizada com o próprio Deus. Ele se recusa a pecar contra o Senhor. Sua motivação é espiritual, aliança com o Eterno. Ele vê aquela tentação não somente como sexo, mas como uma afronta à lealdade de Deus para com ele. Tudo que ele fazia dava certo, porque Deus estava na frente de todas as coisas. Ulisses, ele resiste por ser leal à sua esposa, por ser leal a Ítaca, e ele não age por um temor específico, porque ali no politeísmo grego, aquela ninfa também era uma deusa. Mas ele resiste por um forte, por voltar para casa e retomar sua posição como rei da ilha, como esposo de Penélope. Daí a gente entende claramente a analogia de que, assim como Ulisses, a nossa passagem por essa vida, os naufrágios, as dificuldades, apontam para o nosso retorno para perto de Deus, para o céu, para a eternidade. O quanto nós temos que nos manter firmes nessa odisseia que é a vida humana, nessa grande dificuldade, esse grande retorno aos céus, apesar de todas as tentações, apesar das nossas próprias paixões. E José e Ulisses enfrentam aqui tentações terríveis. Só que a verdadeira vitória de ambos está na fidelidade aos seus princípios, aos seus valores, a tudo que guia e dá completude para suas vidas. José permanece fiel ao próprio Deus. Ulisses permanece fiel à sua família. A destinação última das coisas para ele mesmo, ele como humano. E dentro da nossa vida cristã, nós somos continuamente, frequentemente, confrontados. São tentações diretas que desafiam nossos valores. E a fidelidade ao Senhor, a habitação do Santo Espírito é a chave para resistirmos. Se você precisar sair de alguma chave, abrir aí sua percepção, essa é a chave. Fidelidade ao Deus que é fiel. Fugir da tentação. José fugindo. Que a melhor decisão que ele poderia tomar é afastar-se da situação que poderia gerar para ele ali problemas. Em um certo momento foi inevitável. Ela armou um cenário para que ele ali fosse pego mesmo num cenário difícil. Ele não conseguiria se justificar para Potifar. Ele acreditaria na esposa dele. Em cada tentação que nós temos, Deus providencia uma saída. 1 Coríntios 10, 13, Paulo nos diz a respeito disso. José e Ulisses mostram para nós que resistir às tentações é difícil, pode trazer consequências imediatas. As pessoas não vão entender porque você está se comportando do jeito que você está se comportando. Mas é tudo temporário. No final das contas, a fidelidade a Deus, a fidelidade
aos nossos princípios, ela é recompensada. Dessa mesmíssima forma, somos capacitados a resistir às tentações da nossa própria cobiça, às tentações do mundo exterior, ainda que nos custe algo no presente imediato. No futuro, ela nos traz paz com Deus, recompensas espirituais e imateriais do relacionamento direto com o próprio Senhor. Portanto, olhe para cada tentação da sua vida e para tudo que você tem passado, suas dificuldades, seus problemas, com uma postura altiva e uma postura propositiva. Ainda que hajam tentações, ainda que existam problemas, o Senhor nos provê uma saída para cada um deles. Aleluia. Oremos. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse paralelo, obrigado por termos a oportunidade de lermos a sua palavra e, uma vez que exortados por estes textos, podemos aplicar em diversas áreas de nossas vidas. Muitas vezes tentados sexualmente, como no caso de José, como no caso de Ulisses, outras vezes tentados de maneira material, por roubo, por mentiras, por enganação, por levar vantagem em determinada coisa, por cobiça, por sair por cima em alguma situação de orgulho. Senhor, aponta dentro dos nossos corações e fustiga nossa alma, nos incomode de fato, esquente nosso coração quando estivermos em erro, para que, através da sua exortação, com a habitação do teu Santo Espírito, possamos vencer e tenhamos saída para cada uma das tentações que passamos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que você vá para o seu dia mais tranquilo, refletindo a respeito disso. E eu incentivo que você leia tanto aqui a Bíblia, em Gênesis 39, quanto que você leia também a Odisseia de Homero. Um excelente poema, uma excelente história, para que você, através dos paralelos de tudo que aqui é apresentado, você possa construir o teu repertório e ter mais sabedoria para lidar e analisar todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, nos vemos aqui amanhã. Abraço.